Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Mais um domingo em que nós podemos ter a satisfação de estar juntos, apesar de algumas limitações acrescidas neste fim de semana, mas mesmo assim ainda conseguimos aqui chegar. E pela graça do Senhor, nós queremos prestar o nosso culto, lembrando a importância da vida da Igreja para as nossas vidas espirituais, para o nosso crescimento, como família de Deus que somos, unidos através daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. E vamos começar então em oração, cada um de nós, silenciosa. Eu queria convidar o irmão para, enquanto estiver a orar nesta hora, ore pela vida da Igreja, ore pelos aqueles que fazem parte desta comunidade da qual nós somos membros, ore por aquilo que serão estes cultos neste domingo, para que o Senhor possa fazer a sua presença sentida entre nós através do seu Espírito. Que a graça e a paz do Senhor da Igreja, aquele que nos une em Cristo, possa estar com cada um de nós. É possível estarmos no meio de uma multidão e, no entretanto, nos sentirmos unidos. A Igreja tem esta particularidade. De forma natural, nós provavelmente não estaríamos juntos. Pertencemos a culturas diferentes, pertencemos a faixas etárias diferentes, a níveis sociais diferentes, temos talvez interesses que são bem diferentes uns dos outros, mas há uma coisa que nos une que é mais forte do que tudo isso. É a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É a convicção de que um dia nós fomos salvos por aquilo que Jesus fez na cruz. E isto nos aproxima de uma forma única, especial. E isto é verdade desde o início da Igreja. E nós vamos recordar isto lendo aquilo que a palavra nos diz, esta fotografia do início da Igreja lá em Jerusalém. Vamos ficar de pé. Atos capítulo 4. E também no capítulo 2, Lucas descreve a realidade da vida da Igreja. E nós vamos ler o texto e ele diz o seguinte: da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E vendiam suas propriedades e bens
e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amém? Que descrição bonita, não é, irmãos? Não é que a igreja não tivesse dificuldades, não é que não surgissem problemas. Lucas é muito honesto na descrição. Ele lá, um bocadinho mais à frente, ele vai dizer que começou a haver murmuração, começou a haver confusão aqui e ali, mas a verdade é que a igreja resolvia as suas situações e vivia esta unidade de uma forma única e especial. E irmãos nossos foram buscar esta fotografia e inspirados a colocaram em canção. E nós vamos cantar isto agora, louvando ao Senhor e rogando que esta seja a verdade para cada um de nós. Nós queremos poder viver esta realidade. E ela é possível. Não somos diferentes daqueles irmãos que estavam em Jerusalém e desfrutamos daquilo que fazia a união lá. A presença do Espírito Santo. É Ele que faz a diferença. Não é uma questão de vontade própria, nem é uma questão de capacidade nossa. Se fosse, nós não seríamos capazes. Mas
assim como o Espírito encheu aquela igreja e provocou esta unidade e esta comunhão, nós também podemos experimentá-la se nós permitirmos que o Senhor vá fazendo a obra em nós. E daí poderemos cantar aquilo que Paulo escreveu, não é? Há um só rebanho, há um só pastor, há uma só fé, há um só Salvador. E é isto que nós vamos cantar, lembrando a importância desta unidade no Senhor. Senhor, nós te adoramos nesta hora pela bênção da Igreja. Nós sempre nos abalamos, Senhor, quando nós lembramos o que acabamos de cantar. No teu amor, tu quiseste, tu desejaste, foi tua vontade morrer por nós. Não podia ter sido de outra forma, Senhor, porque ninguém poderia ter te obrigado a fazer este sacrifício, mas tu o fizeste por amor, na tua graça. E esta graça que nos alcança, este amor que nos salva, é aquele que nos une. E nós queremos, Pai, desfrutar desta unidade que nos permite viver em família, ser bênção uns para os outros e tornar a nossa comunidade, a nossa igreja, aquilo que tu queres que ela seja, luz, sal. Nós te pedimos isto, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O irmão não pode sair para ir cumprimentar, mas pode pelo menos dar uma saudação a quem veio, olhar, perceber quem está presente, não é? É bom estarmos juntos na casa do Senhor. E nós saudamos também aqueles que nos acompanham através da transmissão na internet. Que este culto seja abençoado para cada um de nós.
Os irmãos podem sentar-se. Estamos com alguma restrição um bocadinho maior este fim de semana, por causa, enfim, dos feriados. Há alguma dificuldade de deslocação de conselho. Não sei se houve alguém que quis vir e teve alguma dificuldade. Nós, pessoalmente, não vimos nenhuma... Viemos cedo, é verdade, mas não havia nenhuma limitação ou barreira à entrada de Lisboa. Mas não sei se algum irmão teve dificuldade. Seja como for, nós estamos contentes com aqueles que conseguiram vir. Os irmãos devem ter ouvido as notícias, as novas colocações por parte do Governo ao pedido, não é, de que nós possamos manter o domicílio dentro da possibilidade. Nada disto influi ou ataca para já aquilo que é a realização dos cultos. Portanto, nós continuamos tendo a possibilidade e a liberdade de o fazer como temos feito, procurando manter as distâncias, próximos apenas àqueles que são família, procurando fazer a inscrição previamente. Lembrando que próximo domingo precisamos que os irmãos, além de se inscreverem, informem a irmã Rebeca ao se inscreverem se vão ou não participar da ceia, porque domingo que vem é domingo de ceia. Nós precisamos saber quantas ceias preparar, porque os irmãos já viram que dá algum trabalho para ter aquilo tudo prontinho, não é? Mas se o irmão vai vir, seja neste culto ou no das 11h30, organize, avise, informe e diga: vou participar da ceia, para que nós possamos saber. O mês de novembro é um mês que normalmente a nossa convenção se para pensar em missões nacionais. O trabalho que está a ser feito no nosso país, muitas atividades, algumas são auxiliadas pelo conjunto das igrejas. Nós juntos recolhemos alguns fundos para poder ajudar a que este trabalho aconteça. E é sempre bom nós sabermos o que está a acontecer, porque há uma motivação diferente para contribuir quando nós vemos e sabemos aquilo que está a ser feito. Então, ao longo deste mês, nós iremos ver curtos vídeos que foram preparados pelos obreiros que lá no campo estão a fazer o trabalho, para nos motivar a ter a alegria de contribuir. E no último domingo, nós vamos então levantar uma oferta especial para missões nacionais. Vamos ver hoje um bocadinho do que está a acontecer ali nos Açores, um trabalho muito difícil na ilha de São Jorge, uma ilha onde não é fácil chegar e onde o povo realmente é muito fechado. Mas o trabalho está a ser feito pela Igreja da Horta e pelas igrejas da Ilha Terceira, e vamos acompanhar então o testemunho do pastor Ismael Couto. Olá, queridos irmãos. Eu quero contar o que Deus tem feito aqui no Faial e em São Jorge também. É fácil e é tentador olharmos para as coisas que nós queríamos que estivessem a acontecer e não estão, em vez de prestar atenção ao que Deus está a fazer. Alguns de vós conhecem a dificuldade que o Evangelho tem em crescer nestas ilhas. É difícil, é lento, mas mesmo assim, queridos irmãos, Deus tem dado novas conversões. Pessoas têm chegado a uma maior maturidade cristã, espiritual. Temos tido a graça de ver pessoas a amarem mais a Deus e a conhecerem melhor a palavra do Senhor. Temos lutado, tanto aqui no Faial quanto em São Jorge, com uma série de dificuldades, desde recursos até pessoas, até conversões, até maledicência. Mas Deus tem feito sempre a sua obra. Pela graça de Deus, vamos alugar um espaço físico em São Jorge para podermos cultuar ao Senhor e convidar os jorgenses a conhecerem o Evangelho. Pela graça de Deus, temos um excelente relacionamento com o senhorio do espaço, que já ouviu o Evangelho e estará presente no dia da inauguração, quando ela acontecer. Pela graça de Deus, temos 5 pessoas que ouvem o Evangelho ali naquela ilha. Deus tem trabalhado no Faial, em São Jorge, mas reconheço que, acima de tudo, tem trabalhado em nós. Num contexto em que já teríamos há muito desistido, vejo de forma muito clara a mão de Deus, sustentando a nossa vida, sustentando a nossa família nestes campos missionários. Toda a glória seja dada ao Senhor.
acrescenta então na sua lista de orações o trabalho que é feito ali, nos Açores. O pastor Ismael é um dos responsáveis por deslocar-se da ilha do Faial para a ilha de São Jorge para fazer este trabalho. Só um apelozinho aqui às nossas professoras, sobretudo aquelas que trabalham com crianças, não é? Vale a pena nós investirmos nos nossos pequeninos, bem? Vale a pena. Eu estou a dizer isto porque, e isto vai revelar um bocadinho da minha idade, o Ismael foi meu aluno de escola dominical quando ele tinha 4, 5 anos. E agora vê-lo já com a barba a ficar branca faz-me pensar que eu estou a ficar velho. Mas pronto, não é, irmãos, é que eu era professor muito novo, é isso. Comecei a ensinar muito cedo na escola dominical, mas é bom ver que aquilo que foi feito em termos de trabalho com os pequeninos resultou, não é? E temos um servo do Senhor a servir com a sua família e a abençoar a causa ali nos Açores. Nós vamos orar neste momento, lembrando todos aqueles que estão a trabalhar, lembrando deste campo em particular, e iremos ouvindo ao longo do mês os outros campos para que nós possamos estar motivados para poder contribuir. Vou pedir ao pastor Samuel que nos dirija nesta oração, agradecendo as bênçãos do Senhor e rogando o ânimo, não é? A coragem, o incentivo para aqueles que fazem o trabalho espalhado pelo nosso país. Nosso Deus e Pai, nós te queremos louvar e agradecer pelo teu grande amor por nós, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai Santo, pela salvação que temos em Cristo e por todas as bênçãos que temos recebido como resultado desta vida com Cristo, e nós te queremos louvar porque são tantas as bênçãos, incontáveis mesmo, e nós só te queremos agradecer e reconhecer a tua providência e a tua salvação também. E obrigado por aquilo que continuas a fazer no nosso meio, no seio da nossa comunidade aqui. Obrigado também pelas possibilidades que nos deste de podermos estar aqui esta manhã, apesar de todas as limitações. E nesta hora, ó Pai, queremos agradecer-te, ó Pai Santo, por aquilo que está a acontecer também nos Açores. Obrigado, ó Pai Santo, pelo trabalho que tem sido realizado ali. Obrigado pela vida do pastor Ismael, pelo trabalho que tem sido feito ali, pelas vidas que têm sido entregues a Cristo, pela salvação que tem acontecido, pela edificação daqueles que já são teus e que se mantêm firmes, mesmo diante de contrariedades da vida. Ó Pai, nós só te queremos agradecer e louvar o teu nome, reconhecendo que tu és o Deus da salvação. E, independentemente das circunstâncias, a tua graça continua a ser revelada e a salvar vidas, e nós te queremos agradecer por isso. Abençoa, Pai, vários campos do nosso país em que o trabalho missionário tem sido realizado. Aqueles que plantam, aqueles que regam, mas sabemos que és tu que dás o crescimento ao Pai Santo. Por isso, opera no nosso país, opera no nosso contexto, opera no meio dos nossos concidadãos. Ó Pai, que Cristo seja conhecido e a sua beleza reconhecida também. É esta a nossa oração de gratidão e de louvor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos rodeados de instituições e associações de todos os tipos. E é muito provável que cada um de nós aqui presente seja membro ou participe de algumas delas, não é? Há, por exemplo, clubes, associações culturais, ONGs, e todas as instituições que existem, de alguma maneira, têm algum tipo de organização. É preciso haver uma sede, é preciso haver estatutos, regras, é preciso haver algum tipo de organização financeira para aquilo que está a ser feito. E, normalmente, estas organizações começaram um dia com uma ideia, talvez um objetivo, um propósito que unia algumas pessoas, mas obrigatoriamente, para que elas pudessem continuar, elas precisaram se organizar, se estruturar, porque senão dificilmente iam continuar existindo. O que fez com que algumas instituições prosperassem e outras não, é que a comunidade que prosperou, de alguma maneira, tinha uma unidade de propósitos. As pessoas estavam verdadeiramente juntas, estavam verdadeiramente unidas, e por isso resistiram até à fase em que começaram a se organizar propriamente dito. No começo da Igreja, como nós já lemos hoje no livro de Atos dos Apóstolos, ela era formada essencialmente por judeus.
não é? Nós lemos o texto. Os primeiros anos da igreja em Jerusalém, ela era essencialmente judeus. E apesar de que estes judeus reconheciam Jesus como o Messias, eles continuavam dentro daquilo que era o judaísmo. O judaísmo, devidamente organizado, com toda a estrutura, com todas as suas leis e estatutos e cerimónias e ritos, e eles faziam parte disto tudo. Mas, além de fazerem parte daquilo que era a religião judaica, eles tinham as suas reuniões diárias, aquele grupo de judeus que particularmente entendia que Jesus era o Messias, o Salvador. A igreja, inicialmente, quando começou a sair para alcançar não-judeus, alcançou pessoas que também, de alguma maneira, estavam envolvidas nesta estrutura que já existia. Por exemplo, os samaritanos tinham uma religião que era, basicamente, uma cópia do judaísmo. A diferença dos samaritanos é que eles só usavam os 5 livros da lei, os livros de Moisés. Mas em tudo a estrutura era muito próxima. E os gentios que foram alcançados inicialmente pelo cristianismo eram normalmente prosélitos, pessoas próximas, não é? Nós vemos, por exemplo, o eunuco, o etíope, tinha ido a Jerusalém adorar, trazia o livro de Isaías. Cornélio, o romano, era um devoto, portanto eram pessoas que estavam próximas do Senhor de alguma maneira, dentro da estrutura judaica. É só em Antioquia marca a diferença. Porque em Antioquia nós temos pela primeira vez a formação de uma igreja com base em gentios. E esses gentios não eram judeus e não tinham nenhuma ligação com o judaísmo, não conheciam nada do Antigo Testamento. E curiosamente foi aí o lugar onde eles foram pela primeira vez chamados cristãos. É interessante, irmãos, nós percebermos isto, porque nós temos que entender que quando as cartas são escritas, e estamos a meditar nas cartas de Paulo, quando as cartas de Paulo são escritas, a igreja não tem estrutura, não tem ainda organização. A igreja ainda está numa fase em que as comunidades existem sem grandes, não é, estatutos, digamos, estabelecidos. O Novo Testamento ainda não existe, está a ser escrito, não é? Quando Paulo escreve a maioria das suas cartas, provavelmente nem os evangelhos ainda estavam escritos. Portanto, ainda vai demorar algumas décadas até que o Novo Testamento seja completo, até que se reconheça o cânon e até que a igreja passe a ter um bocadinho mais de estrutura. É nessa circunstância que era tão importante e essencial que aquela comunidade permanecesse unida. E por isso Paulo enfatiza tantas vezes a necessidade da união, da unidade, quando ele escreve as suas cartas. Nós estamos a meditar na carta que ele escreveu aos Colossenses e eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Nós chegamos ao capítulo 2. Demorou um bocadinho, mas chegamos, não é? As cartas de Paulo têm sempre muito conteúdo, então demora um bocadinho para trabalhar. Capítulo 2, vamos ler os primeiros versículos e eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé em reverência à palavra do Senhor e a manterem as Bíblias abertas enquanto nós estamos a meditar. Colossenses 2, a partir do verso 1, diz: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Pai, que a Tua palavra possa ser usada pelo Teu Espírito para a necessidade de cada coração aqui. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Paulo está a escrever uma carta a uma igreja, vamos lembrar, que ele não conhece pessoalmente. Não foi uma igreja fundada por ele, não foi uma igreja que ele começou, estas pessoas não se converteram com o ministério dele. Ele tem informação a respeito deles através de Epáfras, que é um dos discípulos de Paulo, que começou esta igreja provavelmente em Colossos, e foi a Roma onde Paulo está preso e transmitiu a ele estas informações. Ele está preocupado com esta igreja. E é interessante, ele vai começar a especificar o motivo pelo qual ele escreveu a carta. E no capítulo 2 nós vamos entrar num tipo de linguagem
mais pessoal, mais próximo, em que Paulo vai começar por abrir o seu coração. E logo neste primeiro versículo 1, repare, veja aí, eu não sei qual é a versão que o irmão tem, mas é muito interessante, porque ele começa dizendo, eu quero que saibam, quero que saibais, eu gostaria que vocês soubessem. É interessante porque esta expressão é comum de Paulo. Paulo usa várias vezes esta expressão. Por exemplo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, eu quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem. Escrevendo aos Filipenses, ele disse, eu quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o crescimento do Evangelho. Paulo, de vez em quando, ele usa esta expressão. E quando ele usa esta expressão é para chamar a atenção. Ele vai dizer algo que é muito importante. Atenção, eu quero que vocês saibam isto. Eu preciso que prestem atenção agora. Talvez não prestem atenção em tudo, não é? Lembrem, irmãos, as cartas eram lidas oralmente, as pessoas não tinham as cartas na mão, não levavam a Bíblia para casa, não é? Não havia. As pessoas sentavam e alguém abria o rolo e lia. E de vez em quando era preciso, ao longo, digamos, da leitura, e dando um estalar de dedos, não é? Bater o pé no chão, que era para ver se acordava as pessoas. O meu pai, como pregador, tinha o hábito de bater no púlpito, não é? De vez em quando era cada susto. Aqueles irmãos que às vezes dormitavam durante o culto, ele batia no púlpito e a pessoa, coitada, saltava, e eu ouvi isso tantas vezes que não vou fazer isso, não é a melhor maneira. Paulo não podia fazer isso, ele não está presente, mas ele usa a linguagem escrita para chamar a atenção. Ele diz, olha, eu quero que vocês saibam, prestem atenção, o que eu vou dizer agora gostava mesmo que vocês soubessem isto. E o que é que ele quer que eles prestem atenção? Ele disse, eu quero que vocês saibam a luta do ministério. A luta do ministério que eu tenho, não é? O trabalho, o que representa o trabalho do ministério. É isso que ele está a dizer aos crentes. Ele diz, eu quero que vocês saibam quão grande luta eu venho mantendo por vós. Já no capítulo 1, no último versículo, ele tinha usado a mesma linguagem, ele vai usar a mesma palavra. A palavra no original é agonizo. É uma palavra grega, praticamente, não é? Nós quase não a traduzimos, nós a aplicamos para o português e tem a ver com agonizar, é isso que ele está a dizer. Ele está a falar sobre o trabalho ministerial dele como uma verdadeira agonia. Ele diz, eu quero que vocês saibam a agonia que eu tenho. Uau! É forte, não é? É uma expressão de angústia. E do que é que ele está a falar? A angústia que Paulo tem, irmãos, pelas igrejas. A preocupação que ele tem, que as igrejas não se dividam, que as igrejas não sejam levadas pela doutrina errada, que não sejam enganadas por heresias. Essa é a luta que ele tem. Ele diz no seu coração pastoral que ele verdadeiramente agoniza pelas igrejas. E reparem, ele está aqui a falar a igrejas que ele não conhecia, que ele não fundara. Por isso ele diz, eu quero que vocês saibam que agonia eu tenho por vós e pelos laodicenses e por aqueles que não me viram face a face. Se os irmãos estão recordados, a gente vai falando que é para ir, não é, fixando na mente. A igreja de Colossos ficava numa região muito famosa da Ásia Menor, chamada Vale do Lico. O Lico era um rio importante e havia ali um vale que tinha uma série de características muito especiais. E havia 3 igrejas relativamente próximas. Elas estavam a 20, 30 quilómetros uma das outras. A igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia e a igreja de Hierápolis. 3 igrejas. E nós sabemos, por esta carta, que Paulo escreveu, pelo menos, uma carta a Colossos, esta que nós temos, e uma carta a Laodiceia, que nós não temos. E ele menciona esta carta aqui, e no fim ele vai dizer mesmo, olha, leiam a carta que eu mandei para Laodiceia, e mandem esta carta vossa até Laodiceia, para que Laodiceia também possa ler. Ou seja, estas igrejas são igrejas próximas, digamos assim. São igrejas que têm, digamos, uma vida quase em comum. E a heresia que uma estava a sofrer, ou o ataque que uma estava a sofrer, as outras também estavam. E é por isso que Paulo diz, eu quero que vocês saibam a agonia que eu tenho. Mesmo pelas igrejas que eu não conheço pessoalmente, mas mesmo assim sofro por elas. E esta linguagem é uma linguagem pessoal, irmãos. O coração do pastor verdadeiro, não tem descanso. Paulo tinha escrito aos Coríntios dizendo assim, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. A Bíblia diz que cada um de nós terá que dar contas de si mesmo a Deus. Mas a mesma Bíblia também diz que os pastores vão ter que dar contas do rebanho que Deus lhes deu.
O pastor não vai poder chegar à presença do Senhor apenas dando conta de si mesmo sozinho. Ele não vai poder chegar e dizer, bem, quanto a mim... Porque além da conta que ele tem dado de si mesmo, ele vai ter que dar contas daquele que o Senhor colocou sob sua orientação. Responsabilidade. Cuidado. Qualidade do ensino, pregação, oração, apoio. É por isso que Paulo dizia, eu agonizo, porque as coisas que acontecem na igreja mexem comigo. Talvez outras pessoas não se preocupem, mas eu sofro. É claro, irmãos, que o pastor não é responsável pela decisão individual do membro da igreja depois que foi instruído, depois que foi orientado, depois que foi aconselhado e fez o contrário do que o pastor orientou. O pastor não é culpado por isso. Mas ele é responsável por acompanhar, ele é responsável por aconselhar, ele é responsável por ensinar, ele é responsável por fazer o trabalho. E por isso Paulo diz, eu agonizo. E como é que era esta luta do ministério que ele tinha, irmãos? A luta era em oração, evidentemente. O combate de Paulo se fazia através da oração e através do ensino. Ele já tinha explicado isto no capítulo 1, dizendo o quanto ele orava pela igreja, e ele dava a entender que a oração era trabalho, era luta, era um esforço. Enquanto não orar, não há nada que possamos fazer. É pena, porque normalmente a nossa tendência humana, carnal, é diante das questões que estão à nossa frente, fazer planos, olhar recursos, pensar em possibilidades, procurar conselhos humanos. A primeira coisa tinha que ser a oração. Enquanto nós não orarmos, não há mais nada que a gente deva fazer. Porque enquanto nós não começamos pela oração, nós deixamos de fora o recurso mais importante, mais significativo que nós teríamos para esta situação. Porque o principal recurso vem do Senhor. Imagine que você herdava uma fortuna. Vamos pensar aí numa fortuna grande, está bem? Não vamos ser mesquinhos. Você herdava alguns bilhões de euros. E agora você tem um desafio pela frente, tem alguma coisa para fazer, quer comprar uma casa. Você tem bilhões de euros no banco, alguém lhe deu milhões de euros e você quer comprar uma casa. Então o que você faz? Olha para o seu salário mensal e pensa, bem, o meu salário é este, quanto é que eu consigo separar por mês para poder pagar uma prestação, para poder comprar a casa? Desculpa, alô? Você tem bilhões no banco? Que conversa é essa de prestação para poder pagar a casa? Você simplesmente vai ao banco, pega o dinheiro e usa. Você não vai pedir empréstimo para comprar uma casa e pagar a prestação se você tem bilhões no banco. Mas é isso que a gente faz, irmãos. Quando nós não oramos, nós olhamos para os poucos recursos que temos, ficamos angustiados porque não vai dar para pagar a prestação, quando há um tesouro disponível que nós não olhamos. Nós não recorremos àquilo que o Senhor tem disponível para nós. Então Paulo sabia, e ele falava a estes crentes a respeito desta luta que ele tinha por eles, porque ele sabia o quanto era importante que estas igrejas se mantessem firmes. O cristianismo só tinha 30 anos, não havia Novo Testamento na mão, a estrutura da igreja ainda era pequena. Ele sabia que facilmente a igreja de Cristo podia se tornar uma seita judaica, podia se tornar uma filosofia qualquer, entre muitas que existiam, escolas e grupos de filósofos, podia se tornar uma religião de mistério. Afinal de contas, o seu Salvador tinha morrido e ressuscitado, lembrava algumas das ideias de algumas religiões de mistério. Mas Paulo luta para que não seja isto que aconteça. E o que é que ele quer? Versículo 2. Eu luto, eu agonizo para que os vossos corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Ele lutava por duas coisas, irmãos. Corações animados e unidos. Ele pede e ele luta por consolo e por unidade. Consolo, irmãos, a palavra consolo que é usada, aqui é uma palavra que nós conhecemos muito bem, é a palavra original que é usada para falar do Espírito Santo, o Espírito Santo parácleto, e aqui o verbo é parakalein, é o verbo usado para, é a mesma ideia, a ideia deste conforto é de alguém que esteja ao lado, de alguém que caminhe junto.
Quando nós estamos magoados e precisamos andar, estamos com dificuldade, então alguém vem, coloca-se ao nosso lado e nós podemos colocar a mão no seu ombro e esta pessoa vai nos ajudar a caminhar. Esta é uma das possibilidades de interpretação da ideia. É isto que Paulo diz. Eu espero que vocês estejam confortados, que vocês tenham apoio. Porquê, irmãos? Porque a heresia traz distúrbio. A heresia traz confusão. A heresia traz dúvida. A heresia traz um senso de inferioridade. A heresia cria divisão e cria elites na igreja. Quando um pregador começa a inventar novidades no Evangelho, começa a pregar aquilo que não é a palavra do Senhor, o que ele provoca no seu auditório é confusão. Mas espera aí, mas eu sempre entendi isto, sempre ouvi isto, e agora este fulano diz isto, mas é ele que está lá na frente a pregar, ele é que tem a Bíblia na mão, e ele fala com tanta convicção, não é? E ele prega tão animado, se calhar, e agora em que é que ficamos? Perceberam? Começa logo a haver dúvida. Esse é o problema da heresia, irmãos. A heresia se introduz e ela vai causar divisão. E o que é que acontece logo? Alguns, eu acho que ele até tem razão, e outros, não pode ser assim, não foi assim que nós recebemos. E imediatamente havia confusão. E imediatamente havia grupos a se formarem. E Paulo dizia, eu não quero que isto aconteça convosco, eu luto para que vocês estejam consolados, que vocês tenham um conforto no meio desta situação, porque eu sei que a heresia vai criar esta dificuldade. E eu quero que vocês estejam com o apoio necessário diante desta situação para manterem a unidade, para se manterem unidos. E ao falar de unidos, ele vai falar de duas coisas que são importantes para esta união. Amor e conhecimento. Primeiro amor, irmãos, porque o amor é sempre básico, não é? Por isso eles estejam unidos em amor. Sem amor o resto não vai acontecer. O amor era básico, porque ele é aquele que provoca a unidade, é a cola da unidade dentro da igreja. Atenção, amor aqui, irmãos, não é sentimento, não é sentimentalismo. Estamos a falar de amor aqui como fruto do Espírito Santo, como resultado daquilo que o Senhor faz em nós e extravasa para os outros. O amor que a palavra nos diz que deve existir na Igreja de Jesus é o resultado natural do amor de Deus em nós. Quando nós percebemos o que Deus fez por nós, quando nós somos tocados por aquilo que Deus fez por nós, naturalmente nós ficamos mais abertos para poder ajudar outros. É o que acontece quando alguém nos faz algum bem. Já repararam, quando alguém nos faz uma coisa boa, nós ficamos um bocadinho mais moles? Já repararam, não é? Você levantou de manhã, arrumou-se, escolheu a roupa, penteou, não é? Fez as irmãs maquilhagem, etc. e tal. Chegaram aqui na porta da igreja e disse, mas hoje está tão bonita. Já amoleceu, não é? Já ficamos mais dóceis, não é? Ficamos mais suaves. Porquê? Porque alguém fez-nos um elogio, alguém fez-nos uma coisa boa e nós gostamos. Irmãos, a ideia é um pouco esta, o amor do Senhor, ele muda o nosso coração. A amargura, a inveja, o ciúme, a dureza, a raiva, a incapacidade de perdoar são quebradas pelo amor de Deus. Quando Ele entra em nós, Ele transforma-nos. E isto facilita o relacionamento. Permite que nós possamos viver uma unidade que de outra forma não ia existir. Então Paulo diz, olha, eu agonizo pela igreja, eu oro pela igreja, porque eu sei que vocês estão a ser atacados, isto cria confusão, então eu espero que vocês estejam confortados no meio desta confusão de heresia que vai sendo pregado e mantenham a unidade em amor, com a presença do Espírito Santo, mas unidade em conhecimento, em entendimento e sabedoria. Irmãos, conhecimento sem amor é algo árido, que leva ao orgulho. Algumas comunidades têm orgulho da sua doutrina. Nós sabemos muito. Mas não há amor. Transformam-se em fariseus. São muito rigorosos naquilo que ensinam, mas não há comunidade. Mas quando há amor sem conhecimento, muitas vezes transforma-se apenas em paixão. Porque não há solidez naquilo que está a ser partilhado. Então Paulo fala aqui do equilíbrio necessário, amor e conhecimento. O amor do Senhor é fundamental, mas existe uma base daquilo que vocês precisam entender que vem da parte do Senhor. E ao falar aqui de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, Paulo usa palavras diferentes no original, nos ajudam a entender. Ele usa sinesis, sofia e gnosis. São 3 palavras diferentes em grego e elas transmitem significados diferentes. Ele está a falar, por exemplo,
A primeira palavra tem a ver com discernimento, com a capacidade de distinguir o certo do errado, o bom do mal, o que é de Deus com aquilo que é humano. Ele diz, eu espero que vocês estejam unidos em amor, mas também na capacidade de discernir, de perceber o certo e o errado, o bom e o mal. Mas que vocês também tenham sabedoria, não é? Capacidade de entender as coisas que são entendidas através do estudo, através da compreensão, através do trabalho que é necessário fazer a nível intelectual. E que tenham também aquele conhecimento que é mais natural, que é intuitivo, que tem a ver com o relacionamento com Deus e que facilmente nós percebemos as coisas que são dele. Ele espera que a igreja possa viver assim, irmãos. Ele quer que esta igreja esteja unida nestas coisas. Ou seja, haja o amor do Espírito Santo, mas também haja um bom conhecimento da palavra, um bom entendimento daquilo que é a doutrina, uma boa compreensão daquilo que é a teologia. Irmãos, quando nós insistimos em transmitir teologia aos membros da igreja, nós não estamos tentando transformar a igreja num seminário. Nós estamos tentando explicar aos irmãos que é preciso nós sabermos o que queremos, porque isto é base para a nossa unidade. Se cada um pensa de uma maneira diferente, então onde é que vai estar a unidade? Pode ser muito interessante aquilo que nós sentimos uns pelos outros, mas nós não vamos conseguir estar unidos. A igreja precisa de saber o que crê. Daí que nós temos formas diferentes de ensino. Os irmãos têm pregação, os irmãos têm estudo bíblico, os irmãos têm escola dominical. Por que é que nós insistimos em tanta coisa, não é? Não bastava uma, não é? Há igrejas cristãs muito significativas no mundo que têm uma reunião por domingo. Uma. Ponto final, parágrafo. Não é preciso mais. As pessoas vão lá, sentam, ouvem, acabou, vão embora. Já picaram o ponto, já receberam aquilo que precisavam. E nós andamos aqui a insistir, não é? Temos culto, temos mais de um culto, temos um estudo bíblico, temos uma escola dominical e ainda tem grupo familiar. Nossa, mãe, a semana inteira cheia da palavra do Senhor, deve ser muito difícil. Oh, irmãos, a gente precisa, porque é a liga, não é? Do entendimento daquilo que o Senhor nos dá. E Paulo diz para que vocês possam entender o mistério de Deus. Reparem, no original, a melhor tradução que nós poderemos ter disto aqui seria mistério de Deus, vírgula. Cristo. Todo o mistério de Deus se resume numa única palavra, numa única pessoa. Paulo vinha falando isto desde o capítulo 1 e esta carta inteira tem esta ênfase principal: Jesus, soberano e suficiente. Por causa da heresia que tinha colocado Jesus num canto como mais um. Jesus era apenas uma parte da salvação, não é? Era um dos elementos, mas era preciso muito mais para a pessoa poder ser salva. E Paulo diz, não. Jesus é ponto final, não existe mais nada para acrescentar. Nele nós temos tudo o que nós precisamos. O grande mistério de Deus, porque os heréticos falavam muito em mistério, o grande mistério de Deus é um só, é Cristo. Mistério extraordinário, sim, mistério revelado nos últimos tempos. Os judeus nunca tinham entendido que Deus ia se fazer homem e que o Messias era Deus encarnado. Os judeus não tinham entendido isto. Os gregos não compreendiam que isto pudesse ser verdade. Então era mistério de Deus. Mas este mistério é que fazia a diferença. E ele diz então no versículo 3, em Cristo, este mistério extraordinário que foi revelado agora em Deus, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e da ciência. Quando insistimos a explicar aos irmãos o contexto da carta, é para que os irmãos possam entender também a escolha de palavras. Porque a escolha de palavras também foi dirigida pelo Espírito Santo e não aconteceu por acaso. Por que é que Paulo usa esta ideia que está aqui, não é? Escondido. Mas escondido? Como assim escondido? A palavra original é a palavra apócrifo. E nós conhecemos esta palavra quando ela é usada para os chamados evangelhos apócrifos. Apócrifo é simplesmente a palavra grega que significa escondido, oculto. É tipo uma coisa misteriosa, não é? E porquê é que Paulo usa esta palavra? Porque os heréticos gostavam imenso disto, irmãos. Eles gostavam de criar sensação, não é? Está escondido, olha, não é para toda a gente, mas venham cá que nós vamos vos mostrar. Só nós sabemos e só alguns podem saber. E com isto eles despertavam as pessoas ficavam curiosas, ficavam interessadas, ficavam entusiasmadas em saber. E Paulo diz, não tem nada disso. Não há nada de mais escondido. O grande mistério e o que está eventualmente escondido está em Jesus. Em Jesus está tudo o que a gente precisa, todo o conhecimento, toda a sabedoria, ou seja, todo o conhecimento teórico e todo o conhecimento prático. O que a gente precisa saber da parte de Deus, em termos de teoria. E como é que isso se aplica na vida prática? Nós encontramos em Jesus.
Quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Os homens tanto reclamam, né? Deus é invisível, Deus é espírito, a gente não consegue vê-lo. Olha para Jesus. Quer saber quem é Deus? Jesus é a revelação de Deus. Como é que Deus se comportaria entre nós? Olha para Jesus. Como é que Ele falaria? Olha para Jesus. Como é que Ele reagiria diante das pessoas e situações? Olha para Jesus. Quer saber como é que isto funciona na prática? Olha para Jesus. Como é que Ele vivia? O que é que Ele fazia para com as pessoas? O que é que significa ser cristão? Ir à missa no domingo? Não, irmãos. É ser uma cópia de Cristo. É por isso que os nossos irmãos em Antioquia foram chamados cristãos. Eles não tinham outro assunto e não tinham outro objetivo. Estes fulanos só falam deste tal de Cristo. E o tempo inteiro, quando eles fazem alguma coisa, a gente pergunta porquê, eles dizem Cristo. São os cristãos. Foi dito como pejorativo, foi dito como ofensa. Mas os nossos irmãos em Antioquia eram extraordinários. Eles pegaram a ofensa e transformaram num trunfo. Uau! Olha, grande ideia é esta. Vocês estão-nos a ofender chamando-nos de cristãos, mas é isso mesmo que nós somos. Nós somos mesmo cristãos. Nós queremos ser exatamente iguais a Jesus. Nós queremos ser cópias dele, não há problema absolutamente nenhum. Nele está escondido tudo aquilo que havia de extraordinário e de especial que nós precisamos para as nossas vidas. E Paulo fica entusiasmado com isto, irmãos. Mistérios em Deus. É claro, irmãos, que há mistérios. O irmão quer conhecer a Deus a 100%? Acha que é possível? Se fosse possível, Deus já não seria Deus. Então a gente não consegue conhecer a pessoa que mora connosco, não é? Às vezes o marido tem dificuldade em saber alguma coisa da mulher e a mulher do marido. Sabemos muita coisa, mas de vez em quando ainda há coisas que nos surpreendem. Diz, não estava à espera disto. Não tinha percebido isto. Nós somos tão limitados, irmãos, e Deus é Deus. Mas isso não quer dizer que não haja revelação. E a revelação que nós temos é suficiente para que nós possamos viver. E Paulo dizia isto porque ele tinha esta preocupação. Ele explica, verso 4, e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Esta ideia é muito interessante. A palavra, o exemplo que ele usa aqui, não é? Esta ideia que ele usa aqui é muito curiosa. A palavra que ele usa para aqui persuasão podia ser usada em dois contextos dentro da realidade da vida greco-romana. Uma delas era usada para o tribunal. Quando um bom advogado juntava todos os argumentos para defender a sua causa. E ele chegava lá e ele defendia por A mais B. Os irmãos já ouviram um bom advogado a falar? Bem, para já falam muito, não é? Mas depois no fim nós ficamos, pois realmente. Essa é a função do advogado, ele tem que convencer. Ele tem que juntar suficientes argumentos e bases para no fim as pessoas dizerem, não, tem razão. E ele disse, palavras persuasivas, como se fosse um bom advogado. Juntou todos os argumentos. Cuidado, eu não quero que vocês sejam levados por boa persuasão. Mas também era uma palavra usada para aquilo que nós conhecemos como o clássico burlão. Aquele fulano que vai para a feira e vende a banha da cobra. Os irmãos já a viram alguma vez? Tome, isto resolve tudo. Dor de cabeça, cura. Dor de dente, cura. Falta de cabelo, faz crescer. Dor de barriga, resolve o problema. Unha encravada, não interessa o que você tenha. Use isto e vai resolver tudo. Mas eles falam de uma maneira tão, não é? E contam histórias e aplicam estudo. E a gente, no fim, até acredita na banha da cobra. É isso que Paulo está a dizer. Há gente que tem muita capacidade de persuasão. Há gente que vende banha da cobra. Eu não quero que vocês sejam levados por estas coisas. Eu não quero. Eu digo isto, que vocês precisam do conforto do Senhor e unidade em amor e entendimento para que vocês não sejam levados por burlões. Ele sabe que há um perigo, irmãos, na eloquência pervertida. A igreja sofre mais perigo por parte do sedutor do que do perseguidor. O perseguidor, irmãos, é fácil. Ele levanta-se e fala contra. A gente sabe que ele é inimigo. Tranquilo. Agora o sedutor, irmãos, o sedutor... Lembram-se o que é que Jesus ensinou? É lobo, mas com capa de ovelha. A conversa é boa, tem a Bíblia na mão. O discurso que é uma maravilha, termina e a gente até, olha que isto até foi bonito. Esse é que é perigoso. E é isso que Paulo diz. Eu digo isto porque eu não quero que vocês sejam levados por discursos persuasivos. Não quero que vocês sejam levados por estas coisas. Eu quero que vocês se lembrem
que aquilo que nós recebemos, os segredos de Deus estão todos em apenas um, é em Jesus. E nós crescemos e recebemos aquilo que nós precisamos. É num relacionamento, porque é para um relacionamento que nós fomos chamados. Irmãos, o que é mais fácil de aprender? Ou como é mais fácil aprender uma coisa? Com um livro ou com um bom mestre? Os livros são bons, não é? Bah, eu gosto muito de livros. Mas um mestre é outro nível. Houve um tempo, irmãos, em que não havia escolas profissionalizantes como nós temos hoje em dia. Houve um tempo, e não é assim tanto tempo assim, em que as coisas aprendiam-se com mestres. Eu lembro-me do meu avô contar-me que com 10 anos de idade, não é? A minha avó ficou viúva, tinha uma série de filhos, imigrante italiano, ia fazer o quê? Teve que distribuir os filhos por alguns mestres. Então selecionou algumas profissões. E eu do meu avô calhou de ser carpintaria. Ele foi levado para uma carpintaria, havia ali um carpinteiro, ficou do lado dele. A partir daqui trabalhas com este homem todo. E trabalhava de segunda a sábado. Inicialmente não fazia nada, a não ser ir buscar uma madeirinha aqui, segurar uma tábua ali para ele cortar. Mas ia vendo e aprendendo, ia vendo e aprendendo. E aos poucos já começava a fazer mais alguma coisa. E mais alguma coisa. E mais alguma coisa. E quando ele chegou à adolescência, já sabia o trabalho. E quando ele chegou a jovem, abriu a sua própria carpintaria. Era assim que se aprendia com um mestre, lado a lado. Irmãos, nós temos as duas coisas. Temos o livro e temos o mestre. Temos o manual completo e temos o mestre. E Jesus disse, vou-vos deixar o Espírito que vai vos ensinar toda a verdade. Toda a verdade. Esta é a preocupação de Paulo. No versículo 5, ele termina, salvo seja, não é? A carta está a continuar, isto foi apenas uma divisão que nós fizemos. Mas dentro daquilo que nós lemos aos irmãos, nós podemos dizer que este pedacinho termina com uma palavra de esperança. Ele diz, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo tinha ouvido falar daquilo que se passava ali, e apesar de haver o risco da heresia, os problemas ainda não eram tão grandes assim. Não havia nenhum dano irreparável. E ele diz, eu estou convosco, em espírito. Quero que o irmão preste atenção nesta expressão para perceber que é simbólica, está bem? Não existe aqui nenhuma... Paulo não está a falar aqui de nenhuma experiência mística em que ele se deslocava espiritualmente para estar... Não tem nada a ver com isso, irmãos. O mesmo espírito é ter o mesmo coração, pensar da mesma maneira, não é? Às vezes nós podemos estar longe de alguém e dizer assim, não estou aí com vocês, mas nós estamos juntos em espírito. Isso quer dizer o quê? Nós estamos concordantes. Pode ser que haja feito uma reunião e eu não posso estar presente para votar e eu digo a eles, olha, eu não estou aí, não vou poder dar a minha opinião e votar, mas eu estou convosco em espírito, tá? Concordo com vocês, podem tomar as decisões que nós estamos juntos. É isso que Paulo está a dizer, irmão. Não há aqui nada de complicado no mundo místico. Ele está dizendo, eu concordo com vocês, estamos juntos na mesma ideia, estamos juntos no nosso amor ao Senhor e eu tenho recebido de Epáfras informações suficientes para ficar contente, porque apesar da dificuldade que vocês estão a enfrentar, vocês continuam com ordem e firmeza. Estas duas expressões usadas aqui neste versículo 5 transmitem-nos a ideia que era característica dos soldados romanos, dos acampamentos romanos. Os irmãos chegassem a um acampamento romano e ia haver aquilo tudo organizadinho. As tendas eram colocadas, não era? Passo a passo, havia um espaço certo entre cada tenda, entre as colunas de tenda, era tudo feito ao ponto, a um número de tendas havia um pequeno espaço maior para que se pudesse passar uma espécie de corredor. Os acampamentos romanos eram feitos de forma extremamente rigorosa. Havia as latrinas que eram cavadas do lado de fora, tudo era feito com ordem, tudo era feito com... não é? E depois, quando havia o momento da batalha, cada um sabia o seu lugar, cada soldado sabia onde tinha que estar e cada um sabia que tinha que segurar aquela posição. É por isso que as tropas romanas eram vitoriosas. Às vezes os bárbaros atacavam com números muito maiores, mas era tudo ao molho. E os romanos, organizados, não é? Ordem e firmeza. E Paulo diz, eu sei, vocês estão a ser atacados, mas apesar disto, vocês mantêm-se organizados. Estão aí, não é? Como se fosse um acampamento romano, todos direitinhos. Sabem o vosso lugar, estão firmes naquilo que é a causa do Senhor. E isto me traz alegria, isso me traz consolo no meio da ansiedade que ele tinha. Porque ele sabia
Ele sabia que aqueles que estavam a trazer as heresias eram astutos, e o texto vai seguir exatamente falando a respeito disto. Mas por hoje nós vamos ficar por aqui, irmãos, pensando nesta unidade tão bonita que faz parte da vida da igreja. E esta deve ser a nossa oração, e por isso cantamos no fim deste culto em oração: Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti. Vamos ficar de pé para cantar? Amém. Mais uma vez agradecemos a presença dos irmãos, lembrando que no fim vamos esperar pela orientação dos nossos irmãos da portaria para a saída e vamos evitar a aglomeração à porta, não é? Se precisamos falar com alguém, chamamos esta pessoa pouco ao lado para que não haja confusão aqui na entrada da igreja. Próximo domingo, os irmãos não se esqueçam, ao se inscreverem, têm que explicar se vão ou não participar da ceia do Senhor. Nossa oração, que esta semana seja uma semana abençoada na sua vida e que possa desfrutar desta unidade que é a Igreja do Senhor Jesus. Pai, te louvamos porque em Cristo nós recebemos o teu amor que nos une, recebemos também o conhecimento necessário, seja intelectual, seja prático, para viver a vida que tu tens para nós. Abençoa-nos, Pai, que nós possamos experimentar esta realidade como Igreja de Jesus e dar o testemunho da diferença daqueles que te conhecem. Nós pedimos no nome dele. Amém.